Semana retrasada nós começamos um estudo e hoje nós vamos concluí-lo, e com um tema muito importante, um tema especialíssimo, que é o incrível poder da música na mente humana. Meus amados, na primeira parte deste estudo, nós vimos como que Deus, Ele ama a musicalização, como que Ele ama os instrumentos musicais. Nós aprendemos que a música, ela influencia a nossa mente de uma maneira incrível. A música, ela pode gerar na nossa vida saúde, ela pode gerar concentração, ela pode gerar sensações maravilhosas. A música, ela pode mexer com o nosso ser. Nós aprendemos que a música, ela tem o poder de mexer, de movimentar, de moldar o nosso caráter. Nós percebemos, o Espírito Santo, ele nos ensinou que a música é algo tão agradável a Deus, que em vários momentos ela moveu o mundo espiritual. Nós vimos que Davi, através da sua harpa, ele expulsava demônios da vida do rei Saul. Então, no simples toque da harpa, os demônios batiam em retirada e aquele espírito de angústia ia embora. Nós aprendemos que Eliseu, em um determinado momento, quando ele foi profetizar, disse: olha, traga-me um arpista. E aí trouxeram um arpista, e quando aquele arpista começou a tocar a sua harpa, a glória de Deus se manifestou, e Eliseu, então, ele traz a profecia. Ou seja, a música tem poder. Deus, Ele ama a música, a adoração, o louvor. Nós vimos nesse primeiro estudo que o apóstolo Paulo, ele estava preso, e de repente, cantando, estava ele e seu irmão Silas, seu irmão em Cristo, seu companheiro das obras evangelísticas. E Paulo e Silas estavam aprisionados, acorrentados, amarrados dentro de uma cadeia, e eles estavam tão envolvidos com a presença de Deus, a adoração era algo tão presente na vida deles, que por volta da meia-noite eles começaram a cantar, a louvar a Deus, e aquela cadeia tremeu. E então as portas se abriram, o sobrenatural se manifestou através da música, da adoração. Então a gente percebe que Deus, Ele tem um carinho especial pela música. Ele habita em meio aos louvores. Nós percebemos e aprendemos que nos céus há serafins adorando a Deus continuamente. Ou seja, os anjos adoram a Deus. Há louvor nos céus. Deus, dialogando com Jó, ele faz uma metáfora dizendo sobre as estrelas estarem cantando. Gente, Deus ama a música. Por isso, a música, ela tem um poder sobrenatural na nossa mente. Quando nós nos despertamos para a adoração, nós vencemos muitas barreiras através da música. De repente você está com aquela angústia e não está entendendo, e aí você percebe que é uma batalha espiritual, aí você coloca um louvor, você começa a adorar, e aí de repente aquela paz vem chegando no seu coração. Ou seja, através da música nós conseguimos repreender demônios, conseguimos vencer batalhas espirituais. Música cura, música liberta, música transforma, mas também música pode destruir. Hoje nós vamos entender o que se passa na mente de Satanás, para que a gente possa fazer uma seleção na nossa vida. Meus amados, este estudo é de uma importância tão grande, porque sem nós percebermos,
Satanás, ele está dominando muitas mentes através da música. Hoje, nós até citamos lá no primeiro estudo, que hoje, através das redes sociais, temos reels, tanto no Instagram, quanto no YouTube, em tantos lugares, que cada reels tem uma música por trás. E muitas daquelas músicas são músicas cheias de maldição. Então a gente está assistindo às vezes um vídeo engraçadinho e uma música de fundo sem a gente perceber que está amaldiçoando a nossa vida. São legalidades que Satanás encontra para nos tocar. Então Deus, ele está fazendo o quê? Deus está nos colocando unidos aqui para entendermos a importância da música e podermos dar um direcionamento nesta área para nós podermos conquistar grandes maravilhas. Deus é maravilhoso demais, demais. Então hoje nós vamos aqui conhecer um pouquinho do coração de quem? De Satanás. Porque nós sabemos que o nosso maior adversário é Satanás. Sabemos que ele se opôs a Deus, nós vamos ver isso agora. E ele e seus demônios lutam continuamente contra a minha vida e contra a sua vida. Ele tenta todos os dias atrapalhar a nossa vida. Todos os dias o diabo, seus anjos maus, tentam nos distrair para que nós não venhamos ter paz. Então vamos entender um pouquinho aqui o coração de Satanás. Olha só, Isaías capítulo 14, o verso 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Aqui o profeta, ele está fazendo uma menção de Satanás, que esteve por um longo período na sua história cheio de glória, honrado, valorizado, admirado. Mas de repente aquilo sobe para o coração dele. E então Satanás, ele começa a querer ser como Deus. Ele começa a desejar ter a mesma glória de Deus, a estar elevado como Deus. E então Deus o lança dos céus. Olha só mais uma passagem aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, os versos 13 a 15, e depois o verso 17, a primeira parte do verso 17. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Então nós percebemos Satanás, o diabo, também muito conhecido como Lúcifer, um ser que realmente tinha beleza,
que chamava atenção, mas ele foi contaminado pelos seus desejos gananciosos, cobiçosos, invejosos. Quando ele começa a perceber a glória de Deus, ele quer também aquela glória. E então, isso o contamina e o destrói. E é interessante que lá no Éden, quando ele vai até Eva, ele usa dessa artimanha para convencê-la. Glória a Deus, ele porque na verdade você seja como ele, conhecedor de todas as coisas. É isso que ele não quer que você faça. E ela cai nesta lábia e então ela aceita fazer aquilo que Deus havia proibido que fosse feito. E é onde entra o pecado na humanidade. Mas o diabo, ele é assim, ele é sujo, ele é astuto, o diabo é imoral. Ele sempre quis ser como Deus, mas ele falhou, ele não conseguiu. Quando ele tentou ser como Deus, quando ele tentou ser elevado como Deus, Deus o expulsou da presença dele. Então ele foi derrotado. Ele percebeu que os planos dele falharam. Ele havia convencido 1/3 dos anjos. Gente, isso é um número sobrenatural. 1/3 dos anjos de Deus foram ludibriados por Satanás, enganados, foram convencidos e foram expulsos da presença de Deus. Agora Satanás e 1/3 dos anjos estão expulsos dos céus, já não tem mais lugar nos céus, na presença de Deus, e agora eles estão condenados. Mas Satanás sempre tentou se opor a Deus. Tudo que é agradável a Deus, Satanás tenta distorcer. Aí vem um detalhe importante para nós guardarmos na nossa mente. Nós não aprendemos o quanto Deus se agrada da música. Nós não vimos que para Deus tudo é adoração. Ele ama a adoração, Ele ama o louvor, Ele ama as notas musicais. Deus tem um prazer muito grande pela musicalização. Se Deus tem um prazer muito grande pela musicalização, o que acontece com Satanás? Ele se opõe. Se isso é agradável a Deus, ao Criador, então eu preciso me opor a isso. Eu preciso traçar planos que vão totalmente em direção oposta a Deus. É isso que Satanás faz. Meus amados, qual foi o maior projeto de Deus? Família. Família foi o projeto mais lindo de Deus. Depois de tudo criado, depois de tudo formado, por fim Deus faz a sua obra magnífica, que foi a criação de Adão, de Eva, ordenando com que eles gerassem filhos, formassem uma família. Hoje, qual que é um dos maiores desafios de Satanás? Criar a sua família. Se família é o maior projeto de Deus, Satanás ele deseja criar a família dele. Qual que é? É a família inversa. Ou seja, Deus criou homem e mulher e disse assim: olha, deixará homem pai e mãe, iniciar sua mulher e ambos formarão uma só carne. Projeto de Deus. O que Satanás faz? Satanás ele cria a família dele onde um homem se une a outro homem, onde uma mulher se une a uma outra mulher, não podendo gerar. Um casal distorcido, que na verdade não é um casal, mas que vai adotar um filho, vai criar um filho ou uma filha que vai se tornar como esse casal. Uma família contrária àquela que Deus criou. Satanás se opõe a tudo que é agradável a Deus. Então vamos continuar aqui, olha só. O desejo de Satanás tornou-se em ser como Deus, mas não conseguiu. Dessa forma, após sua queda, seu único propósito tornou-se fazer o oposto de tudo que seja agradável ao Deus onipotente, onipresente e onisciente. Tudo que é agradável a Deus, Satanás se opõe. Deus oferece paz, Satanás oferece
mas aí ele confunde a pessoa. Ele oferece algo que parece bom, mas que vai gerar um caos. É assim que Satanás faz. Satanás oferece algo que é prazeroso à carne, mas é destruidor na alma, nas emoções. Satanás faz assim. Enquanto Deus nos oferece uma verdadeira shalom, que é paz e prosperidade, Satanás oferece destruição de forma sorrateira, de forma astuta, aonde muitos não percebem no primeiro instante, mas depois ele vai compreender que está vivendo um verdadeiro caos, porque Satanás é um caos. Tudo que Satanás faz vira um caos. É exatamente isso. Então, Satanás tentou ser como Deus, não conseguiu. Então agora ele se opõe a tudo que é agradável ao Senhor. Qual a grande estratégia do nosso adversário Satanás? Sabe qual que é a grande estratégia dele? A principal estratégia de Satanás? Essa daqui, ó. Dominar o quê? Qual que é? Dominar a nossa mente. Meus amados, todas as batalhas espirituais, sem exceção, começam aqui na nossa mente. A pessoa cometeu suicídio, terrível ato. Como começou? Na mente. Ela começou a ficar frustrada, começou a ter pensamentos de tristeza, de angústia, começou a perceber que estava tudo dando errado, aí começou a ficar deprimida, aquela pessoa começa a perder o chão, aquela pessoa já não consegue mais estar raciocinando direito, daí ela perde vontade de viver, vai lá e tira a própria vida, porque Satanás dominou o que nela? A mente. A pessoa cometeu um adultério, mas não foi de uma hora para outra, começou antes, quando Satanás começou a colocar na mente daquela pessoa os desejos carnais, começou a olhar para alguém, admirando, e aí começa a ter um sentimento desagradável a Deus, aquele sentimento vai crescendo e de repente se torna um adultério. Aí o marido traindo a esposa traindo o marido. Por quê? Porque Satanás começou a dominar a mente. A pessoa ela vai lá, ela cria uma mentira para ocultar alguma coisa. Agora ela falou uma mentira, ela tem que alimentar a mentira. Daquela mentira ela fala uma outra mentira, e aí ela vai virando uma bola de neve. De repente aquilo vem à tona e se torna um verdadeiro caos e destruição. Satanás começou aonde? Na mente. Tudo começa na mente, igreja. Por isso que o maior plano de Satanás é dominar a mente do homem. Ele chega com sua lábia, usa de estratégias e vai convencendo aquela pessoa que nada vai ser anormal, está tudo tranquilo, isso não tem nada a ver, é só isso, isso aqui é coisa pequena. E aí de repente aquela pessoa está dominada pelo pecado. Satanás tenta dominar a nossa mente. Não se esqueçam disso. Aqui é onde se trava todas as batalhas espirituais, a nossa mente. Por isso nós temos que cuidar da nossa mente. É por isso que todos os dias o diabo tenta nos impedir de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma reação imediata na nossa mente. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais fortalecida fica a minha mente. Quanto mais fortalecida é a minha mente, menos Satanás consegue tocar nela, ou nada. Não toca. Por quê? Porque o poder de Deus está sobre a nossa mente. Quando nós começamos a nos envolver com louvor, com adoração, aquilo vai entrando para a nossa mente e vai fortalecendo o nosso ser. Olha, gente, a importância de nós cuidarmos da nossa mente. Ela é muito, muito, muito especial. Aleluia.
4, o verso 23 vai dizer: acima de tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A sua vida depende do quê? Do coração. Olha o que o sábio rei Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, porque a sua vida depende dele. Aí eu destaquei a palavra coração. Coração, o que é? Mente. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando a respeito da mente. Aí eu sempre cito aquele verso: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é esse coração aqui bombeando no nosso peito, não. É esse coração que está aqui dentro deste crânio, a mente humana. Este é o nosso coração espiritual, igreja. É este coração que bombeia vida para o nosso corpo, vida para a nossa alma, vida para o nosso espírito. O coração chamado mente. Então, o coração é igual a mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. No nome do Senhor Jesus, você que está aqui hoje e você que está assistindo, eu clamo, eu suplico, invista na sua mente. Tem um ditado popular, não é versículo, é ditado popular, diz que mente vazia é oficina do diabo. Porque se nós não cuidarmos da nossa mente, igreja, Satanás vai dominá-la. Ele vai ter uma oficina aqui na nossa vida. Se a nossa mente ficar vazia das coisas de Deus, o diabo vai trabalhar. E ele é astuto e ele não desanima. Ele é perseverante. Todos os dias ele fica tentando dominar a nossa mente. Não aceite. Sobretudo, guarda o seu coração, guarda a sua mente. Hoje, volta para a sua casa refletindo nisso. Como que a minha mente é especial, como eu preciso cuidar da minha mente, como eu preciso guardar a minha mente. Nós estamos enchendo a nossa mente de redes sociais, de filmes, de seriados, de tantas coisas, menos de Deus. Menos de Deus. Estamos cercados de informações. O WhatsApp não para de chegar mensagem. O Instagram não para de avisar que tem uma postagem nova, que alguém curtiu alguma coisa. E aí nós vamos enchendo a nossa mente de coisas desnecessárias, coisas fúteis. E aí a nossa mente vai ficando vazia de Deus. E quando a nossa mente vai ficando vazia de Deus, Satanás, ele domina e ele faz uma bagunça, ele provoca uma grande desordem. É terrível. Então vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa mente. Qual a relação de todas essas informações com o poder da música? Nós estamos falando de tudo isso aqui agora, mas diretamente a música não estamos falando nada, ou pelo menos parece que não. Nós vamos entender hoje o que Deus quer falar sobre a importância da seleção das músicas na nossa vida. Filipenses 4:8 vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí, quando diz pensamento, está dizendo a respeito da mente. Nós precisamos zelar com tudo que vai entrar na nossa mente, que vai gerar pensamentos. E aqui eu quero destacar duas coisas
olha só, se alguma virtude há. A primeira coisa que o que vai entrar na nossa mente precisa ter é virtude. Virtude significa conjunto de qualidades positivas. Então, virtude do Espírito Santo é um conjunto de qualidades positivas do Espírito Santo. Virtudes que você tem é um conjunto de qualidades positivas que você tem. Então, virtude é isso. E aqui nós somos orientados a selecionar aquilo que vai entrar na nossa mente, nos nossos pensamentos. Uma coisa que tem que ter é virtude. O que eu estou escutando tem virtude, ou seja, tem qualidades boas que vêm lá do Espírito Santo. As músicas que eu estou ouvindo, elas têm virtude para ocupar a minha mente, tem qualidades que vão realmente transformar em alguém especial. Eu preciso pensar nisso. Outro detalhe que eu preciso, logo à frente, se algum louvor existe. Louvor é uma maneira de eu expressar gratidão. Gratidão a quem? A Deus, principalmente. Porque eu tenho que compreender que Deus cuida de mim todos os dias. Então eu tenho a necessidade de louvar a Deus todos os dias da minha vida. Louvor é expressão de gratidão. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Muito obrigado porque o Senhor tem provido as minhas necessidades. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem me dado força neste mundo que está em pleno caos. Senhor, muito obrigado porque eu estou livre. Nós temos multidões de coisas a agradecer, igreja. Hoje nós estamos ouvindo o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Isso tem que gerar louvor. Então louvor é expressão de gratidão. Então o que está entrando na minha mente são coisas que estão gerando gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu preciso pensar nisso. Deus me abençoou com o celular. O celular é algo necessário, importante, não é verdade? Agora, o meu celular, ele expressa louvor a Deus. Tem pessoas cristãs que quando o telefone toca uma música secular. Uma música que não expressa louvor a Deus. Tem celulares que quando nós vamos nas playlists, estão cheias de músicas seculares, músicas que não adoram a Deus. Há algum louvor nisso? Ou seja, será que eu estou expressando a Deus nos detalhes a minha gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida? Aí a gente entende por que tem muitos cristãos que vivem sofrendo, que fazem de tudo, estão ali, participam dos cultos, é dizimista, é ofertante, está envolvido com os trabalhos da igreja, mas vive com uma vida em desordem, vive um caos. Mas aí quando começa a analisar, começa a perceber que muitas coisas que ela está envolvida, que essa vida está envolvida, não gera louvor a Deus. Se não gera louvor a Deus, está agradando outra pessoa. Nós precisamos compreender, igreja, nesta terra eu consigo agradar ou a Deus ou a Satanás. Se eu agrado a Deus, Satanás está embravecido. Glórias a Deus por isso. Ele tem que ficar irritado conosco por não o agradarmos em si a Deus. Então, eu agrado a Deus, estou desagradando a Satanás. Se eu não estou agradando a Deus, obviamente, eu estou agradando a Satanás. Perceberam os dois extremos? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo Satanás. Ou eu sou amigo de Deus,
ou eu sou amigo de Satanás. A palavra de Deus diz que ele constitui-se amigo do mundo, está se constituindo inimigo de Deus. Que coisa! Só existem esses dois extremos: Deus ou o diabo. Eu agrado a Deus ou eu agrado o diabo. Não tem como eu ficar no meio termo ali, não tem como. Eu preciso agradar a Deus em todas as áreas da minha vida. Aí eu vou experimentar da glória de Deus. Você vai experimentar da glória de Deus. Isso é muito importante. Então, aqui nós estamos vendo que tudo que for agradável a Deus, que seja isso a ocupar sua mente. Vai escutar uma música, ela precisa ser uma música agradável a Deus, porque senão ela vai contaminar a minha mente. Agora preste atenção. Pastor, está sendo muito extremista, porque tem umas músicas boas aí, que elas não são cristãs, mas são boas. Meus amados, nós vamos ver um pouquinho para frente sobre isso, mas é muito importante nós nos posicionarmos no lugar certo para podermos experimentar o que Deus tem para nós. Como eu sempre digo, não é Deus quem define a quantidade de bênçãos na nossa vida, não é Deus. Deus, ele não quer se envolver com isso, ele quer oferecer bênçãos incontáveis. Ele está disposto a nos abençoar. Agora, quem define quantidade de bênçãos somos nós. Quanto mais íntimos de Deus, mais abençoados nós somos. Quanto mais próximos de Deus, mais nós experimentamos da glória dele. Quanto mais estamos envolvidos com o Espírito Santo, mais paz nós vamos ter. Ou seja, só depende de nós, única e exclusivamente. Então, algo está vindo para sua mente? Pergunte: isso tem virtude? Isso tem essência de louvor? Se não, descarte. Não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Satanás se esforça ao máximo para substituir aquilo que mais agrada ao Senhor, a adoração, por aquilo que sorrateiramente agride nossa mente, a música secular. A música secular, ela não é de inspiração do Espírito Santo. Então a música secular, ela vai gerar, mesmo que seja às vezes uma música com uma letra tranquila, a letra não é escandalosa, aquela música não vai gerar poder de Deus em nós. Então, se eu estou interessado a ser cheio do poder de Deus, eu preciso me afastar disso. Meus amados, as músicas seculares, sorrateiramente, elas vão dominando a nossa mente. Por trás das músicas há um poder muito grande. Lembra que através da música Davi, ele expulsava demônios. Através da música Isaías recebeu profecias de Deus. Através da música Paulo e Silas fez com que o poder de Deus se manifestasse na cadeia. Através da música muitas maravilhas aconteceram ao longo da história da humanidade. Também através da música, Satanás tem entrado na vida de multidões, inclusive de muitos cristãos. Através da música, Satanás ele tem encontrado uma porta, uma legalidade para vir atrapalhando, até que um dia se torne um caos. Satanás é paciente, muito paciente. Hoje a pessoa vai e coloca uma música secular. Satanás, opa, que interessante, gostei disso. Ele começou a trabalhar. Aquela pessoa, no dia seguinte vai colocar outra música, e vai sintonizar o rádio com uma rádio secular, vai ouvir às vezes algumas músicas que não são escandalosas, mas quando essa pessoa menos espera, ela está envolvida numa vida secular, distante de Deus, sem inspiração. Esse é o detalhe, igreja.
Satanás, ele quer uma brecha para entrar nela e com o tempo fazer um terrível caos. É isso que ele quer. É isso que ele precisa, de uma portinha. Não precisa ser uma porta grande, só uma rachadurinha. Para ele já é o suficiente para ele trabalhando. Não vamos dar lugar para o diabo, no nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, o verso 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente renovada, mente transformada. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Deus criou você, quando Deus te gerou, quando Deus projetou você, Ele projetou uma história maravilhosa. Mesmo que tenhamos lutas, mesmo que as lutas estejam escritas na nossa história, mas o que Deus tem para nós é o sobrenatural, coisas agradáveis, boas, perfeitas. Mas por que muitas vezes nós não experimentamos isso, igreja? Porque muitas vezes nós estamos com uma mente contaminada por Satanás, sem nós compreendermos o risco disso. Nós fazemos muitas coisas e deixamos Deus para os restinhos. Às vezes temos um dia super, hiper, mega agitado e separamos uns 2 minutinhos para orar e falar com Deus. A nossa mente vai ser uma mente não renovada. Vai ser uma mente fraca, uma mente de fácil acesso a Satanás e seus demônios. Uma mente facilmente dominada é uma mente destruída. Então nós precisamos, igreja, compreender que nós não somos deste mundo. Então nós temos que ser bastante organizados na nossa vida espiritual e bastante seletivos. O verdadeiro cristão, ele tem que ser seletivo, ele tem que selecionar. A Bíblia diz assim: olha, ande com os sábios e se tornará mais sábio. Ande com os tolos e serás destruído. Está lá na Bíblia. É uma escolha pessoal. Se eu andar com amizades que não têm comunhão com Deus, eu vou ser destruído, porque eu escolhi isso. Ah, Deus me abandonou por isso. Não, Deus não abandona ninguém. Diz assim: você não quer me dar ouvidos, filho. Deus deixou tudo assim, muito claro nas Escrituras. Se eu andar com pessoas pervertidas, mas eu estou dando nelas porque eu quero falar do amor de Deus e eu vou ganhá-las para Deus, eles vão me dominar. Por quê? Porque eu estou desobedecendo ao Senhor. O Senhor nos ensina a não assentar na roda dos escarnecedores. Uma coisa é eu chegar de repente e entregar um folheto para um colega, pode ser, não tem problema. Olha, o Senhor Jesus te ama demais, leia esse folheto aqui. Depois, se você quiser, eu faço uma oração com você. Eu não fiquei sentado ali na roda deles. Eu cheguei lá, lancei uma semente, pronto, e fui para o meu lugar. Igreja, nós precisamos nos posicionar como verdadeiros adoradores para nós experimentarmos o poder de Deus. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiros cristãos para nós podermos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus é majestoso demais, igreja, majestoso demais. Satanás sabe que uma mente renovada em Deus será uma mente direcionada por Deus. Dessa forma, o possuidor dessa mente interferirá nos planos deste astuto inimigo. Satanás sabe que quanto mais você trabalhar na sua mente,
buscando Deus, o poder de Deus, as coisas de Deus, mais você vai trabalhar nos planos dele. Você não vai dar ouvidos para Satanás. Você não vai fazer aquilo que Satanás está te oferecendo. Você vai, muitas vezes, orar por alguém que está sendo destruído por Satanás. Você vai ser usado para expulsar demônios de alguém que está possesso de demônios. Ou seja, você vai ser um grande problema para Satanás. Por isso, ele tenta fazer de tudo para nos impedir de envolver com Deus. Satanás não quer você com uma mente renovada. Porque mente renovada é uma mente trabalhada pelo Senhor. Não tem nada a ver. Satanás não trabalha com nada a ver. É só uma musiquinha. É só uma musiquinha. É só isso o suficiente para Satanás fazer uma bagunça. É só aquela amizade. É o suficiente para Satanás causar uma destruição na vida desse cristão. Nós precisamos estar vigilantes, igreja, no nome do Senhor Jesus. A música é uma grande ferramenta de Satanás, sabe por quê? Porque Deus ama a música. Deus ama a musicalização, ou seja, a música, as notas musicais que saem dos instrumentos, tudo voltado nessa área musical. Deus ama. Se Deus ama, Satanás odeia, porque Satanás, ele faz o oposto daquilo que é agradável a Deus. Então, hoje nós precisamos decidir qual música vai entrar nos nossos ouvidos, porque mesmo que a letra seja suave e tranquila, sendo uma música secular, ela vai ter legalidade na minha vida para gerar fraquezas espirituais. Há pouco tempo atrás, eu achei uma melodia de uma música incrível, linda. E aí fomos estudar, procurar pelo nome daquela letra lá, a música por trás dela. Meus amados, eu quase caí para trás quando eu vi a letra daquela canção. Uma melodia inacreditável, mas uma música literalmente satânica, completamente destruidora. Ou seja, muitas vezes tem algumas melodias entrando na nossa vida, a gente, que lindo e tudo, mas ela está trazendo grandes maldições, trazendo legiões demoníacas para a nossa vida, para a nossa casa, ao nosso redor. Temos que ser vigilantes. Nós precisamos amar aquilo que é agradável a Deus. É disso que nós precisamos. Como cristãos, podemos escutar músicas seculares. Então, diante de tudo isso, nós podemos. Olha só o que a Bíblia vai dizer. 1 Coríntios 6,12. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo convém. Tudo lhe é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu posso ouvir uma música secular? Eu posso. Eu tenho essa liberdade. Mas se eu fizer isso, eu vou atrair maldições para a minha vida. Eu quero isso. Eu não quero isso. Então eu posso? É permitido. Se eu quiser chegar-lhe agora e dar um tapa na cabeça do árbitro, eu vou lá e vou dar um tapa na cabeça dele. É claro que eu peguei desconcentrado ali, né? Mas eu vou ter uma consequência por causa disso. Deus me impediu? Não. Mas ele dá no coração, eu sabia que era algo que não seria agradável. Mas eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Só que eu vou ter consequências disso. Eu posso semear qualquer semente que eu quiser semear,
mas eu vou ter colheitas dessas sementes. Eu posso escutar música secular? Eu posso escutar, mas eu vou ter uma consequência por escutá-las. Então, o apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, somente eu não vou me deixar que elas me dominem, ou seja, eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Isso é ter domínio, igreja. Eu posso escutar uma música secular, mas eu não quero escutar porque eu quero agradar a Deus. Compreenderam? Isso é caretismo? Não. Isso é ser sábio, porque quanto mais agradamos a Deus, mais nós experimentamos da glória de Deus. Não vamos perder tempo, igreja, ouvindo canções que não sejam de adoração a Deus, porque essas canções, elas vão gerar em nós algo ruim. É uma porta para o diabo trabalhar. É a legalidade que eu dou. O diabo trabalha sobre legalidade, sobre permissões. Ele só vai me tocar se eu der legalidade para ele me tocar. Ele vai tentar. O próprio Senhor Jesus, a palavra diz que em tudo foi tentado. Ou seja, Satanás tentou dominar, tentou derrubar, tentou contaminar o Senhor Jesus, mas não conseguiu. O Senhor Jesus não caiu em nenhuma tentação. Nós somos todos os dias tentados. Se eu abrir legalidade para essa tentação, eu vou dar legalidade para Satanás trabalhar na minha vida. Então, meus amados, eu posso ouvir músicas seculares? Eu até posso, mas isso vai gerar algo desastroso na minha vida. Então eu não quero. Perceberam? Não queira. Não queira. Seja seletivo. Abra mão. Mas eu gosto tanto daquelas músicas. Não. Ame adorar a Deus. Deus ama a adoração. Tem muitos cristãos caindo no pecado, tendo uma vida promíscua, tendo uma vida cheia de prostituições, por causa das músicas. Por causa das músicas. A música fala muito a nosso respeito. Então nós precisamos andar sempre vigilantes. A decisão em não se expor ao risco de uma letra amaldiçoada, ou mesmo uma melodia consagrada a Satanás, é de uma sabedoria muito grande. Não se exponha. Isso vai ser sábio da sua parte, porque aquela música que tem uma letra tranquila pode ter uma melodia satânica, perversa, que vai te dominar. Então, para que se expor ao risco? Diga não. Diga não. Meus amados, nós precisamos viver de decisões. De decisões. Eu preciso decidir como vai ser a minha vida, abençoada ou amaldiçoada. Sou eu quem decido. Às vezes nós estamos justificando, mas a carne, mas não justifica o pecado. Às vezes nós queremos culpar Deus, isso aconteceu porque Deus não me guardou, por que Deus não me livrou disso? Meus amados, a decisão não é de Deus, a decisão é nossa, de dizermos não àquilo que não é agradável a Deus, aquilo que não vai gerar vida em mim. Nós precisamos estar atentos. Como decidir o que ouvir como cristão? Eu preciso então, a partir de hoje, saber como decidir. Nós temos que ter essa facilidade. É essencial ter em mente os valores da sua fé tem muito valor. Nós temos que entender isso. A nossa fé em Deus é algo inestimável. É de um valor que nunca vamos compreender. A fé é algo sobrenatural. Tem muito valor na nossa vida. Então, primeira coisa, lembra que a sua fé é essencial na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é importante. Mediante aos valores da fé, eu preciso fazer algumas perguntas. Essa música me aproxima de Deus? Vai escutar a música, ela é secular.
chuta que é laço, chuta que é armadilha. Diga não, você não precisa dessa música. Isso eu falo com música, mas não é somente de músicas, tudo na nossa vida. Você vai assistir algum vídeo lá no Instagram, esse vídeo me aproxima de Deus. Não vou ficar perdendo tempo com isso. Eu vou ler um artigo, esse artigo vai me fazer crescer. Não vou perder tempo. Meus amados, nós precisamos ser mais seletivos, aí nós vamos ser mais abençoados. Então a primeira coisa, me aproxima de Deus, seja música, seja o que for, me aproxima de Deus. Se me aproxima, eu quero. Não me aproxima, eu não quero. Lembrando que nós podemos agradar somente a Deus ou somente ao diabo. Eu não consigo agradar os dois. Eu preciso sempre escolher agradar a Deus. Segunda pergunta, no meu lugar, o Senhor Jesus ouviria essa música ou faria o que eu vou fazer? Isso vai nos ajudar a tomar decisões. Me aproxima de Deus? Sim, eu quero. Não, eu não quero. O Senhor Jesus faria? Sim, eu faço. Não, eu não faço. É simples. A vida cristã é simples. É muito simples. Nós precisamos encontrar essas chaves de vitória. Então, a partir de hoje, eu e você faremos essas perguntas. Nos aproxima de Deus? O Senhor Jesus faria? Esta é a chave da nossa vitória. Deus habita onde? Em meio aos louvores. Louve a Deus, engrandeça a Deus, escolha a Deus, e Ele sempre te abençoará. A música tem um poder sobrenatural de trazer paz ou trazer angústias, trazer saúde ou trazer doenças, trazer santidade ou trazer promiscuidades. A música, ela ativa o nosso cérebro, porque a música vem de Deus. E se vem de Deus, o diabo vai querer usar disso para tentar nos atrapalhar. Então, vamos ser sempre vigilantes. No nome do Senhor Jesus, meus amados, nós precisamos, a partir de agora, subir mais um degrau na nossa carreira, na nossa jornada cristã. Nós precisamos ser abençoados. Só depende de nós. Hoje nós podemos estar numa posição mais elevada de sabedoria, e essa posição mais elevada de sabedoria vai nos trazer resultados magníficos. Só depende de nós. Hoje eu suplico a você, seja seletivo, selecione o que for agradável a Deus e participe. O que não for agradável a Deus, fuja. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo começa na sujeição a Deus, rendição. É eu entender que eu preciso de Deus. Amém?